Há uma logia no Evangelho de Tomé que Jesus disse apenas uma vez. Não foi repetida, não foi explicada, não foi expandida para as multidões. Foi dita em particular, a um grupo específico, e o próprio texto registra por quê. A logia é a número 62. E quando foi descoberta em Nag Hammadi, em 1945, causou algo pior que controvérsia. Causou silêncio, porque o que estava escrito ali não era apenas ensinamento alternativo. Era reconhecimento explícito de que Jesus ensinava coisas diferentes para pessoas diferentes, não por elitismo, não por exclusão arbitrária, mas porque nem todos podem suportar ouvir a mesma verdade ao mesmo tempo. E isso destrói a ideia reconfortante de que há uma única mensagem universal acessível a todos de forma idêntica. Porque se Jesus mesmo discriminava, não pessoas, mas capacidades de suportar verdade, então toda democratização posterior do ensinamento espiritual pode ser falsificação que achata profundidade em nome de inclusão. E o texto é brutal em sua clareza. Eu revelo meus mistérios àqueles que são dignos de meus mistérios, que tua mão esquerda não saiba o que tua mão direita faz. Lê isso sem fugir. Jesus usa a palavra mistérios, não verdades, mistérios, e revela apenas aos dignos, não aos bons. Aos dignos. E dignidade aqui não é moral, é capacidade, capacidade de suportar. E então vem a instrução devastadora, que tua mão esquerda não saiba. Alguns não podem saber, não porque não merecem, mas porque não suportam. E se suportam, pode destruir em vez de libertar. E isso inverte tudo o que te ensinaram sobre espiritualidade democrática, onde mesma verdade deve ser acessível a todos de forma idêntica. Porque talvez não seja sobre todos receberem o mesmo. Talvez seja sobre cada um receber o que pode metabolizar sem ser destruído por isso. O Evangelho de Tomé foi descoberto junto a 51 outros textos quando camponeses egípcios quebraram jarro de cerâmica perto de Nag Hammadi em dezembro de 1945. 13 códices, 52 textos, 114 logias atribuídas a Jesus. E diferente dos evangelhos canônicos que apresentam Jesus pregando para multidões com parábolas acessíveis, Tomé preserva ditos que parecem intencionalmente opacos, enigmáticos, como se fossem projetados não para informar, mas para detonar algo em quem já está pronto para a detonação. E a logia 62 torna isso explícito. Não é que outros textos ocultem que Jesus ensinava diferente para diferentes pessoas. É que Tomé admite abertamente, e a admissão é mais perigosa que ocultação, porque ocultação pode ser negada. Admissão deve ser confrontada, e confrontar que há níveis de verdade, não níveis de pessoas, mas níveis de verdade que diferentes pessoas podem suportar, é suportar que talvez tu não estejas no nível que imaginas, ou talvez estejas em nível que maioria não alcançou. E ambos reconhecimentos são desconfortáveis, porque primeiro destrói ego espiritual que acredita já compreender tudo. E segundo cria isolamento de quem reconhece algo que não pode ser compartilhado com quem não está pronto para reconhecer. Se reconheces que chegaste até aqui, não por acaso, mas porque algo em ti estava pronto para ouvir o que não pode ser dito para todos, inscreve-te agora e deixa teu like não como apoio algorítmico, mas como sinal silencioso de que pertences a círculo daqueles que suportam ouvir sem precisar que verdade seja suavizada para consumo confortável, porque o que segue não é para todos. Que admitir isso não é elitismo, é honestidade sobre como revelação funciona. E revelação não funciona democraticamente, funciona através de prontidão, e prontidão não é escolha consciente. É estado que alguns alcançam e outros não. Ainda não. Talvez nunca. E isso precisa ser dito porque fingir contrário cria violência de forçar em quem não está pronto o que só pode ser metabolizado por quem está. A logia 62 não está isolada. Está conectada a padrão que atravessa Tomé. Logia 5. Reconhece o que está diante de tua face, e o que está oculto de ti será revelado.
pois nada oculto deixará de ser manifestado. Parece universal, parece democrático. Reconhece o que está diante de ti e oculto será revelado. Mas há torção. O que está diante da face de cada um é diferente. Criança vê boneca. Filósofo vê conceito. Místico vê vazio. E o que é revelado quando reconheces o que está diante de ti, depende do que está diante de ti, que depende de quem és, de onde estás, de tua capacidade de ver. E isso significa que revelação não é conteúdo universal transmitido identicamente a todos. É desdobramento único baseado em condição única de cada consciência. Não há duas revelações idênticas, porque não há duas consciências em condição idêntica. Logia 13. Jesus leva Tomé à parte. Afasta-o dos outros discípulos e diz 3 palavras. 3 palavras que Tomé se recusa a repetir porque, segundo ele, se repetisse os outros o apedrejariam e fogo sairia das pedras. 3 palavras indizíveis. Não porque sejam secretas no sentido de informação protegida, mas porque são insustentáveis para quem não está em condição de Tomé. E Tomé está em condição diferente porque recusou categorizar Jesus. Pedro disse: és como anjo. Mateus disse: és como filósofo. Tomé disse: minha boca é incapaz de dizer a quem te assemelhas. E recusa de categorizar foi o que qualificou Tomé para ouvir o que não pode ser categorizado, o que não pode ser repetido. Porque repetição transforma em categoria. E há coisas que morrem quando categorizadas. E Logia 62 termina com instrução enigmática. Que tua mão esquerda não saiba o que tua mão direita faz. Interpretação convencional. Fazer bem sem ostentação. Mas a camada mais profunda. Mão esquerda representa a parte de ti que não está pronta. Mão direita representa a parte que está. E instrução é: não forces parte não pronta a saber o que parte pronta sabe. Porque forçar cria violência interna. Cria dissociação. Cria pretensão espiritual onde parte de ti finge saber o que não sabe, criando máscara que obscurece possibilidade de realmente vir a saber quando estiver pronta. Há timing, há maturação. Há processo que não pode ser apressado sem dano. E dano não é apenas não compreender. É compreender errado de forma que torna impossível compreender certo mais tarde. Guarda isso. Porque em instantes vais perceber por que essa logia nunca é citada em evangelizações públicas, nunca é usada em sermões sobre amor universal de Jesus, nunca é ensinada em programas de catequese. Porque admitir que Jesus discriminava a revelação, não pessoas, mas revelação baseado em prontidão, quebra a narrativa de que espiritualidade é democrática, acessível, igualitária. E talvez não seja. Talvez seja aristocrática não no sentido social, mas no sentido de Aristói. Os melhores preparados. E melhor preparado não é moralmente superior. É estruturalmente capaz de metabolizar sem ser destruído. E quando estudamos contexto histórico, percebemos que a exclusão de Tomé do cânon não foi apenas por conter ensinamentos gnósticos. Foi por admitir explicitamente que há níveis, que há mistérios revelados apenas aos dignos, que há verdades que alguns não devem ouvir, não porque são indignos como pessoas, mas porque são incapazes como recipientes. E a Igreja Nascente precisava de mensagem universal. Precisava de vinde a mim todos vós. Precisava de inclusão que permitisse crescimento rápido. E Tomé, com sua admissão de que nem todos podem ouvir o mesmo, era incompatível com o projeto de universalização. Estudiosos datam Tomé entre 50 e 120 depois de Cristo, contemporâneo aos canônicos. Mas foi excluído no Concílio de Nicéia em 325, quando Constantino consolidou o império através de unificação doutrinária. E unificação requer mensagem única. E mensagem única requer fingir que todos podem ouvir tudo. E Tomé não fingia. Mas ainda não chegamos à parte que realmente incomoda. A Logia 62 não apenas diz que Jesus revelava mistérios apenas aos dignos. Usa a palavra grega, mistéria. Rituais de iniciação, conhecimentos esotéricos,
verdades que destroem quem não está preparado para sustentá-las. E há duas formas de destruição. Primeira, ouvir verdade antes de estar pronto e ser despedaçado por ela. Como dar à criança de 5 anos conhecimento completo sobre finitude e morte? Criança não tem estrutura psicológica para metabolizar. Será traumatizada. Segunda, ouvir verdade antes de estar pronto e distorcê-la em forma que pode ser metabolizada. Transformar não-dualidade radical em monismo reconfortante. Transformar vazio em nihilismo. Transformar morte do ego em negação do ego. E distorção é pior que não saber, porque não saber deixa abertura para saber mais tarde. Distorção fecha a abertura com falso conhecimento que satisfaz fome sem nutrir. Sentes o tremor? Não é elitismo espiritual. É reconhecimento de que há economia na revelação, que não é sobre merecer ou não merecer. É sobre suportar ou não suportar. E suportar não é força de vontade. É condição estrutural de consciência que alguns alcançaram através de maturação, às vezes em anos, às vezes em vidas, às vezes sem razão discernível, e outros não, ainda. E forçar revelação antes de prontidão não é generosidade, é violência. Violência de quebrar estrutura que não está pronta para sustentar peso do que é revelado. Talvez isso soe familiar demais. Talvez tenhas notado que há coisas que compreendes agora que não podias compreender há 10 anos. Não porque não tinhas informação. Informação estava disponível, mas não tinhas estrutura. E se alguém tivesse forçado compreensão em ti, antes de estrutura estar pronta, terias distorcido em forma metabolizável, mas falsa. E viverias em falsidade, acreditando ser verdade. E falsidade que se acredita verdade é pior que ignorância, que sabe que não sabe. Se algo em ti reconheceu isso, não expliques. Se quiseres, deixa nos comentários apenas. Pronto. Porque há linhagem de reconhecedores que não força a revelação em quem não está pronto, que respeita timing, que sabe que há mistérios que alguns podem ouvir e outros não podem. Ainda. E quando lemos Tomé sem lente democratizante que quer tornar tudo acessível a todos, quando lemos com atenção brutal ao que texto realmente diz, percebemos que Jesus em Tomé é menos inclusivo que Jesus dos canônicos, não porque seja cruel, mas porque é preciso. Logia 93. Não deis o que é santo aos cães para que não o joguem no esterco. Não lanceis pérolas aos porcos para que não as façam em pedaços. Isto está nos canônicos também. Mas nos canônicos é lido como metáfora sobre não desperdiçar ensinamento com quem não aprecia. Em Tomé, contexto é mais duro. Há coisas santas que, se dadas a quem não está pronto, serão profanadas. Não porque pessoa é má, mas porque pessoa não tem capacidade de reconhecer santidade. Verá esterco. E há pérolas que, se lançadas a quem não está pronto, serão despedaçadas. Não por malícia, mas por incapacidade de reconhecer valor. E despedaçar pérola não é apenas perda de pérola, é transformação de pérola em fragmentos cortantes que machucam. Logia 41. Quem tem na mão receberá. Quem não tem, mesmo o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Lógica de acumulação espiritual que é oposta à redistribuição igualitária. Quem já tem capacidade, receberá mais. Quem não tem capacidade perderá até o pouco que imagina ter. E isso não é crueldade, é descrição de como revelação funciona. Revelação não cria capacidade, revela para quem já tem capacidade. E quem não tem capacidade, ao ser exposto à revelação, perde até a ilusão de capacidade que tinha. Porque revelação sem capacidade de sustentar cria colapso, e colapso não é necessariamente ruim, às vezes é quebra necessária, mas não pode ser forçada de fora. Deve emergir de dentro, quando a estrutura está pronta para colapsar e reconstruir. E se em algum momento da tua vida sentiste que há conhecimentos que não devem ser compartilhados publicamente, que há verdades que destroem quem não está pronto, que há momento certo para ouvir certas coisas e momento errado onde mesma verdade causa dano, escreve nos comentários, sempre soube, porque não está sozinho nisso. Há tradição antiga,
não secreta por conspiração, mas secreta por necessidade, que sabe que mistérios não são para todos ao mesmo tempo, que timing é tudo, que há economia na revelação, onde dar errado na hora errada é pior que não dar. Então, para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável. Respira. Não tentes compreender nada. Apenas nota se há, agora, algo em ti que está pronto para ouvir o que não estava pronto antes. Não força. Apenas observa. Talvez notes que há níveis em ti mesmo. Parte que compreende. Parte que resiste. Parte que nem sabe que há algo para compreender. E talvez notes que forçar partes não prontas a compreender o que parte pronta compreende cria tensão, cria falsidade, cria pretensão de saber sem saber. E talvez notes que há sabedoria em deixar cada parte no seu tempo. Mão esquerda não precisa saber o que mão direita faz. Ainda, talvez nunca. E isso é misericórdia, não crueldade. Permanece aqui, sem forçar compreensão, apenas notando o que está pronto para ser notado. Quando estiveres pronto, retorna. A logia 62, quando examinada no copta original, usa a palavra axios para digno, e axios não é mérito moral, é adequação funcional. Como ferramenta adequada para trabalho. Martelo é digno de prego, não porque martelo é moralmente superior à colher, mas porque martelo tem forma adequada para a função de pregar. Que há consciências que têm forma adequada para sustentar certos mistérios, e outras que não. E a adequação não é conquistada através de esforço de vontade, é cultivada através de maturação que às vezes requer décadas, às vezes vidas, às vezes acontece sem razão aparente. E mistérios não são informações secretas, são revelações que reorganizam a estrutura de consciência, e reorganização de estrutura não pode ser forçada sem colapso. Deve emergir quando a estrutura está pronta para ser reorganizada. E isso encontra eco em todas as tradições esotéricas que a ortodoxia nunca controlou completamente. Nos mistérios de Eleusis havia graus de iniciação, e o que era revelado no último grau não podia ser dito aos iniciados de graus anteriores, não por regra arbitrária, mas porque revelação do último grau sem preparação dos graus anteriores causava loucura. Na Cabala, a restrição de não ensinar antes dos 40 anos, não porque informação seja perigosa, mas porque estrutura de consciência antes dos 40 geralmente não tem maturidade para sustentar dissolução de estruturas que Cabala revela. No Zen, koans não são dados a iniciantes. São dados quando o mestre percebe que a estrutura de discípulo está pronta para ser quebrada por contradição insustentável. No sufismo há conceito de hal e makan, estados transitórios e estações permanentes, e há conhecimentos que só podem ser dados em certas estações. Porque dar em estado transitório cria a ilusão de estação permanente. E ilusão é pior que não saber, todos reconhecendo que há economia na revelação. Que não é sobre todos receberem tudo ao mesmo tempo, é sobre cada um receber o que pode metabolizar no tempo em que pode metabolizar. E metabolizar não é apenas compreender intelectualmente, é integrar estruturalmente, de forma que transforma sem destruir, que reorganiza sem colapsar, que revela sem despedaçar. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao centro disso. Algo sobre por que democratização de espiritualidade, movimento bem intencionado de tornar tudo acessível a todos, pode ser forma de violência. Porque talvez tenhas vindo aqui pensando que discriminação de revelação é elitismo que deve ser combatido. E talvez haja formas de elitismo que devem. Mas há também reconhecimento de que nem todos estão em mesma condição. E fingir que estão. Dar a todos mesma revelação independente de condição é violência de dois tipos. Primeira violência, dar a quem não está pronto o que só pode ser sustentado por quem está pronto, quebra a estrutura de consciência que não está preparada para suportar peso. Como dar à criança de 5 anos conhecimento adulto sobre sexualidade, morte, traição, finitude. Criança será traumatizada. Não porque conhecimento é mau, mas porque consciência de criança
não tem estrutura para metabolizar sem dano. E dano não é apenas sofrimento temporário. É distorção permanente de estrutura que poderia ter se desenvolvido saudavelmente se não fosse forçada prematuramente. Segunda violência. Dar a quem não está pronto revelação que requer prontidão força a pessoa a distorcer revelação em forma que pode metabolizar. E distorção metabolizável, mas falsa, fecha a possibilidade de metabolizar verdade mais tarde. Porque falso conhecimento satisfaz fome de conhecimento sem nutrir. E quem está saciado por falso não busca verdadeiro. Pensa que já sabe. E pensar que já sabe quando não sabe é condição pior que saber que não sabe. Porque quem sabe que não sabe está aberto. Quem pensa que sabe está fechado. E democratização espiritual, honestamente talvez, tentou corrigir elitismo social, onde ricos tinham acesso e pobres não. E isso era injustiça que devia ser corrigida. Mas ao corrigir, confundiu acesso à informação com capacidade de metabolizar. E tornou tudo disponível a todos, assumindo que disponibilidade cria capacidade. E não cria. Capacidade é cultivada. E cultivo requer tempo, maturação, às vezes sofrimento que quebra estruturas inadequadas, permitindo que novas estruturas mais adequadas emerjam. E não há atalho, não há democratização de maturidade. Só há tempo. E timing. E respeito por timing é misericórdia, não elitismo. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem nos códices de Nag Hammadi, nem nas 114 logias de Tomé, nem em qualquer texto esotérico. Porque verdadeiro mistério que Jesus revelava apenas aos dignos não está em palavras que podem ser ditas ou escritas, está em reconhecimento que acontece quando estrutura está pronta. E reconhecimento não pode ser transmitido, apenas pode ser apontado para quem está em condição de reconhecer. E condição não é escolha, não é esforço. É maturação que acontece ou não acontece. E quando não acontece, apontar é inútil. E quando acontece, apontar é desnecessário, porque reconhecimento já está emergindo. Todos os textos excluídos, todos os mistérios guardados. Tomé sendo arquivado. Mistérios de Eleusis sendo protegidos sob pena de morte. Cabala sendo restrita. Coãs sendo guardados. Nenhum deles estava protegendo informação valiosa que elites queriam monopolizar. Estavam protegendo revelações que destroem quem não está pronto. Não por crueldade, por misericórdia. Porque há coisas que, quando ouvidas prematuramente, matam possibilidade de serem compreendidas mais tarde. Criam falso conhecimento que fecha a porta para verdadeiro. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para receber revelação que te falta. Vieste para reconhecer se estás pronto para o que já está disponível, mas que só pode ser visto por quem está em condição de ver. E condição não é mérito, não é virtude. É maturação de estrutura de consciência que às vezes leva anos, às vezes vidas. Às vezes acontece em instantes sem razão discernível. E no momento em que logia, revelo meus mistérios àqueles que são dignos, deixa de ser elitismo espiritual ofensivo e se torna reconhecimento de economia da revelação onde timing é tudo. Não há retorno, porque reconheceste que há coisas que não podias ouvir antes, e há coisas que podes ouvir agora, e há coisas que ainda não podes ouvir. E respeito por isso não é limitação, é sabedoria. E se durante tua vida aprendeste que espiritualidade deve ser democrática, que mesmo a verdade deve ser acessível a todos de forma idêntica, que discriminação de qualquer tipo é injustiça, talvez seja tempo de perguntar: e se Tomé estiver certo? E se Jesus realmente revelava mistérios apenas aos dignos? E se dignidade não é moral, mas estrutural? E se há revelações que destroem quem não está pronto? E se economia da revelação não é elitismo, mas misericórdia? E se tua mão esquerda realmente não deve saber o que tua mão direita faz, porque há partes em ti que não estão prontas e forçá-las cria falsidade que é pior que ignorância? Lembras da logia 62, descoberta em Nag Hammadi? Revelo meus mistérios àqueles que são dignos de meus mistérios,
Que tua mão esquerda não saiba o que tua mão direita faz. Talvez estejas começando a compreender que Jesus não estava criando elite espiritual arbitrária. Estava reconhecendo que há níveis de capacidade, e capacidade não é mérito, é condição, e condição matura ou não matura. E quando não está matura, forçar revelação é violência, e quando está matura, reter revelação é também violência. E sabedoria é saber quando está pronto e quando não está, e quando o outro está pronto e quando não está, e respeitar timing, porque timing é tudo. E violar timing, dar cedo demais ou tarde demais, cria dano. E agora, neste momento, onde tudo isso deixa de ser discussão sobre texto antigo e se torna reconhecimento sobre teu próprio estado, onde Tomé e ortodoxia e democratização espiritual se dissolvem e resta apenas isto. Esta verificação honesta de se há coisas que estás pronto para ouvir, agora que não estavas pronto antes, e se há coisas que ainda não estás pronto para ouvir, e se respeito por isso é sabedoria e não limitação. Talvez notes que há economia em ti mesmo, que parte de ti sabe coisas que outra parte não sabe, e que forçar parte que não sabe a saber prematuramente cria pretensão, e pretensão fecha a possibilidade de saber verdadeiramente mais tarde. E talvez notes que mão esquerda realmente não deve saber o que mão direita faz. Ainda, e isso não é fragmentação patológica, é respeito por timing interno, é economia interna da revelação, onde cada parte recebe o que pode metabolizar quando pode metabolizar. Nos comentários não precisa provar que estás pronto. Provar que estás pronto é sinal de que não estás. Se quiseres, deixa a palavra, símbolo. Pode ser pronto, pode ser timing, pode ser digno ou silêncio. Porque estas palavras não são para demonstrar nada. São para reconhecer que há economia na revelação, que nem todos podem ouvir tudo ao mesmo tempo, e que isso não é injustiça, é como revelação funciona. E respeito por isso é sabedoria que permite que revelação aconteça quando pode acontecer sem ser forçada, quando não pode. Inscreve-te porque seguiremos examinando textos que não democratizam verdade, mas reconhecem que verdade tem níveis, e que níveis requerem prontidão, e que prontidão não é escolha, mas maturação. E compartilha este vídeo apenas com aqueles que estão prontos, não com todos, porque nem todos estão. E forçar em quem não está cria distorção que é pior que não saber. E respeito por isso não é elitismo, é misericórdia de reconhecer que há timing, e violar timing causa dano. E dano não é apenas sofrimento. É fechamento de possibilidade de compreender verdadeiramente quando o timing estiver certo. Em Nag Hammadi, onde jarros guardaram o que não podia ser dito para todos, nas palavras de Tomé que registrou que Jesus discriminava a revelação baseado em prontidão. Na logia 62, que diz com clareza brutal que mistérios são revelados apenas aos dignos. E aqui, neste momento, nesta respiração, onde economia da revelação não é teoria, mas reconhecimento de que há coisas que podes ouvir agora e coisas que não podes, e que respeito por isso não é limitação, mas sabedoria. Onde mão esquerda não sabe o que mão direita faz, porque há partes em ti que não estão prontas e forçá-las cria falsidade. Onde dignidade não é mérito moral, mas adequação estrutural de consciência que maturou o suficiente para sustentar peso de revelação sem colapsar ou distorcer. Nem todos podem ouvir tudo ao mesmo tempo. E isso não é injustiça. É como revelação funciona. E reconhecimento disso não é elitismo. É honestidade sobre timing, sobre maturação, sobre economia que não pode ser democratizada sem violência de forçar em quem não está pronto, o que só pode ser metabolizado por quem está. No silêncio onde alguns estão prontos e outros não, onde timing é respeitado e não violado, onde revelação acontece quando pode e não quando deve segundo democracia que ignora a condição, onde Jesus sabia disso e Tomé preservou isso, e ortodoxia tentou apagar isso, mas não conseguiu porque a economia da revelação não depende de aprovação institucional. Depende apenas de prontidão que alguns alcançam
e outros não, ainda, talvez nunca. E respeito por isso é a única forma de revelação acontecer sem destruir.